Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Quando Jesus pisou essa terra, só Pedro disse: És filho do Deus vivo. Mesmo assim, porque o Espírito Santo que estava nele lhe fez saber assim. Mas sabiam que ele tinha poder, sabiam que ele curava, sabiam que ele tinha uma palavra que consolava, sabiam que ele trazia esperança ao falar, que tinha autoridade quando falava, porque apesar de estar num corpo de homem, ele não deixou de ser Deus. Claro que ele se esvaziou de si mesmo e toda a sua divindade, ou seja, todo o poder correspondente à sua divindade, ele deixou nas mãos do Pai e veio despojado de todo o seu poder e glória, mas não deixou de ser divino. E como era divino, a sua palavra tinha autoridade. E quando chegava aos ouvidos, produzia o seu efeito. A essência de Jesus não podia negar o Deus que ele era, ainda que viesse num corpo humano e esse corpo não tivesse o poder concedido a ele como filho de Deus. Para curar, Jesus precisou do poder do Espírito Santo, que o encheu sobremaneira, e ele fez curas e maravilhas no poder do Espírito Santo, porque era homem. Assim como Pedro posteriormente ressuscitou, curou e sua sombra curava, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Imagina, o cara estava ali leproso, o cara estava ali aleijado, o cara estava ali cego, surdo, mudo. E quando Pedro passava, o mal saía. Entendeu? O que causa doenças, enfermidades, males, são males. E da onde é a fonte do mal? Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é muito difícil que o mal produzido por demônios a afete. Claro que há doenças, sim, que são coisas comuns do corpo. O profeta Eliseu, com a porção dobrada do Espírito Santo, morreu doente. Então há casos e casos. Há doenças, sim, há doenças, há sim. Mas há males, há enfermidades. Há situações que o homem e a mulher não precisavam passar se estivessem cheias do Espírito Santo. E quando Eliseu passou pela situação de morte por causa da sua doença, ele passou cheio do Espírito Santo, ou seja, foi uma forma diferente de passar que o ser humano comum passa. Então, amado, então, amada, precisamos descansar no Senhor e entender as coisas, porque existem. Tem coisas que existem que a gente não toma ciência nem se viver 100 anos. Por exemplo, quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Muitas pessoas não aceitam Jesus. Naquele tempo não aceitaram. Hoje, não só não aceitam, como renegam. Mas vamos ler aqui só 2 versículos que fala que Jesus pregava nas sinagogas, que eram as igrejas, os templos da época. Está em Lucas, se você quiser ver depois. Lucas 19, 47 e 48, amém? Diariamente, quer dizer, todo dia, Jesus ensinava onde? No templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, matá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele.
Precisa falar mais? A voz, a autoridade do Senhor Jesus prendia as pessoas a ele. Quando ele começava a falar, as multidões se reuniam, se formavam. Ele chegou a pregar para 3.000, 5.000 pessoas, sem microfone. E o milagre é que todos ouviam. Imagina isso. Hoje uma igreja com 200 membros precisa de caixa espalhada por todo lugar. Um microfone potente para que as pessoas com certeza ouçam a voz do pastor. Imagina Jesus pregando para 5.000 pessoas espalhadas no monte e todas, sem exceção, ouvindo. Sem que ele gritasse, sem que ele subisse o tom da voz, porque em nenhum momento descreve, Jesus gritou. Não, falou Jesus ao povo, à multidão. Falou, gritou não. Então, amado, esse é um tópico pequeno de quem era Jesus. Um homem, sim, sujeito às mesmas coisas que eu sou como homem, mas que de maneira alguma poderia deixar de ser divino, de ser Deus. E a divindade que estava nele aflorava quando ele falava. Seus olhos penetravam a alma e ele fazia com que as pessoas o entendessem quando ele queria que as mesmas o entendessem, porque às vezes ele falava por parábolas e explicava para os seus discípulos. Então, amado, então, amada, caminhamos de fé em fé, na certeza que esse Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que precisamos de pouco. Na verdade, precisamos de uma palavrinha tão pequena, de 2 letras: fé. Se crermos em Jesus Cristo, a morte não nos alcançará. O que é a morte, senão a interrupção da vida no planeta Terra? Não creia você que a morte te segura no túmulo, porque a carne apodrece, seca, vira só esqueleto. Mas a nossa alma viajará aonde o Senhor destinar que ela viaje e chegue aonde Ele quer que chegue. Portanto, é importante que você entenda que só Jesus leva a Deus. Quem sai do planeta Terra com passagem comprada, que é a alma, para a eternidade, tem que ter a passagem certa, que é para a morada do Senhor Jesus. Porque aquele que não tem essa passagem para a morada do Senhor Jesus, irá para um lugar escuro, tenebroso, horrível, insano, sem virtudes, sem bondades. Melhor nem ter existido. Então presta bem atenção, porque Deus tem usado muitas bocas para falar a mesma coisa, por séculos e séculos e séculos, desde que Jesus pisou a terra e tornou universal a passagem até o Pai, até a morada celestial. Ele tem dito apenas o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim de maneira alguma, o lançarei fora. Então, amado, então, amada, entenda, o Senhor é Deus e todas as coisas lhe são possíveis, todas. O que precisamos fazer é caminhar de fé em fé, crendo e se esquecendo das coisas que nos acontecem que não são boas, crendo que a eternidade será não boa não, maravilhosa. Então, nessa certeza e nessa esperança, caminha com a força que o Senhor te der. E se você ainda não aceitou Jesus, arrependa-se do seu caminho mau, arrependa das coisas erradas que fez, não importa o que tenha feito.
e simplesmente caminhe com o Senhor. Porque apenas Jesus é o caminho até Deus. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.